e apenas um pedaço mínimo do cérebro pode ser removido. Há pedaços do tumor que estão próximos a vasos sanguíneos. E, obviamente, não queremos afetar nenhum vaso importante. A única maneira de verificar isso é por um microscópio. Este é o buraco onde o tumor estava. Graças a essa nova tecnologia, que nos permite ter uma visão de dentro do cérebro, Brandon logo acordará da cirurgia sem tumor e sem problemas na fala. Demos mais um passo para entendermos como tudo funciona e o quanto ainda temos para aprender. Acho que conforme aprendemos em que região está a visão e de onde controlamos a nossa mão e onde está a nossa fala, começamos a sentir que estamos entendendo o circuito. Achamos que entendemos como o nosso cérebro funciona e depois nos aprofundamos um pouco mais e percebemos que não sabemos quase nada. O cérebro humano é uma dessas grandes fronteiras. Essa é a verdade. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto não sabemos. O mesmo se aplica a todas as partes da incrível máquina humana. Quer seja nosso centro de controle, ou nossa estação de bombeamento, nosso sistema de segurança ou exaustão, nossa usina de energia ou nossa máquina copiadora, o corpo humano é uma maravilha de complexidade há mais de 100 mil anos. De sua superfície até o seu núcleo, passando por trilhões de células e por estradas e circuitos, todos esses sistemas formam uma máquina realmente incrível. Mesmo quando dormimos, nosso corpo está sempre trabalhando, sempre respirando, sempre pulsando, sempre pronto para começar um novo dia. E embora possa haver um número infinito de espécies nos astros distantes, podemos dormir sossegados por saber que nada se compara à incrível máquina humana. A primeira civilização do Oriente que nós vamos estudar é a China. A China se localiza no leste do continente asiático. O país é cortado por dois grandes rios, o amarelo e o azul. Junto com outros rios, eles formam vales longos que fertilizam os campos. Essa terra fértil fez com que muita gente se fixasse nas margens dos rios. Até hoje, a China abriga a maior população do planeta. O território da China é um pouco maior que o do Brasil. No entanto, a população é mais de 7 vezes maior. O clima é variado. No norte, o inverno é muito frio e o verão muito quente. Bom para cultivar cereais como o trigo e o centeio. No sul, a temperatura é agradável o ano todo. Nos vales dos rios são cultivados o arroz e o chá. E no sul também surgiu a indústria da seda. Mas a civilização chinesa começou a se estabelecer definitivamente no centro da China, onde o rio Amarelo desemboca. E começou mais ou menos assim. Centro da China por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Hoje vou chegar mais tarde. Os homens vão se reunir para escolher um chefe. Pra quê, chefe? Para organizar as coisas por aqui. Já tem muita gente plantando na beira do rio. Cada um diz que é dono da terra. Se não tiver alguém para organizar, sai briga. E você tem ideia de quem vai ser esse chefe? Tem que ser alguém bem forte. Nós vamos escolher o mais forte. O chefe morreu. Antes ele do que eu. E agora? Os homens vão ter que se reunir para escolher outro chefe. Não precisa. Chefe tem filho, é a mesma coisa que ele. E se o filho morrer?
Aí tem outro filho, ou então parente. É melhor assim, eles sabem o que fazem. Os povos antigos escolhiam os mais fortes para chefe. E com o tempo, os chefes acabavam virando reis. Cada território era um reino, sem que ninguém mandasse neles todos. Até que surgiu um poder central e a China se tornou um império. 2000 anos antes de Cristo, os muitos reinos da China se reúnem e formam um império. O império cresceu tanto que o poder do imperador foi diminuindo, ao mesmo tempo que o poder dos governantes locais foi aumentando. Até que a China foi dividida em províncias, mais ou menos como os estados brasileiros de hoje. As províncias tinham governadores que o imperador nomeava. Os governadores se tornaram nobres e o império se dividiu em principados. Começa aí a época das guerras civis. Estão dizendo que vai ter guerra. E vai sim! Faz tempo que a gente só tem imperador folgado aqui. Enquanto isso, o nobre do principado só pensa em avançar na terra dos outros. Vai ter guerra civil, sim! Xin Huangdi. Além de inaugurar uma nova dinastia, esse imperador foi o padrinho do país. A China se chama assim por causa dele, que foi responsável pela Idade de Ouro, quando a China se tornou um dos países mais ricos do mundo. Xin Huangdi construiu a famosa Grande Muralha da China, para se defender dos tártaros que habitavam o norte do país. Pequim, China. Queridos pais, estou adorando essa excursão ao país dos meus avós. Ontem visitei a Grande Muralha. São 2.500 quilômetros de extensão por 4 metros de largura. 300 mil soldados participaram da construção. Impressionante. 200 depois de Cristo. A Grande Muralha detém os tártaros, mas não impede a invasão dos hunos, que vêm pelo norte e estabelecem sua capital na cidade de Nanquim. O império entra em decadência. 1200 depois de Cristo. Os mongóis liderados pelo príncipe Gengis Khan vêm do centro da Ásia para dominar toda a China e o império volta a se unificar. Ô Vicente, estava pensando aqui, como será que esse povo da China... A sociedade chinesa era formada por castas. Isso quer dizer, o filho do lavrador tinha que ser lavrador. O filho do nobre era nobre. Ninguém trocava de casta ou saía do seu grupo. Lavradores, artesãos e comerciantes formavam a plebe, o povão. As classes nobres eram formadas pelo imperador que governava, os mandarins que ajudavam o imperador a governar e os letrados, especialistas em ler e escrever. Os chineses não tinham propriamente uma religião. Eles acreditavam num conjunto de regras que todos respeitavam. Quem criava essas regras eram filósofos como Confúcio e Lao Tse. Essas filosofias têm seguidores até hoje. Os chineses eram avançados em relação às civilizações do Ocidente. Veja algumas coisas que eles descobriram ou inventaram antes que os europeus. A seda, na China mais ou menos no ano 3000 a.C., na Europa no século VI. O papel, na China no século II, na Europa no século XIII. A imprensa, na China no século XI e na Europa no século XV. A porcelana, na China no século XII e na Europa no século XVII. O que nós conhecemos pelo nome de Japão é, na verdade, um arquipélago composto de 4.000 ilhas. Dessas ilhas, 600 são habitadas e apenas 5 são grandes. Tóquio, Japão. Querida Midori, meus pais vieram do Japão e agora eu voltei para trabalhar aqui. Os japoneses modernos não dependem mais da pesca e da marinhagem, mas as tradições continuam. A arquitetura é diferente das casas, o teatro e os lindos jardins. E eu fico me perguntando como tudo isso começou. Começou assim. Os povos que formaram o Japão vieram do sul da Ásia e da Coreia. Diz a tradição que o fundador do Império Japonês é Amaterasu, o neto da deusa do Sol. Ele recebe o título de Tenos, que quer dizer Rei Celeste. 660 a.C. Jimmu-Tenno é o primeiro imperador. Culturalmente, a China domina o arquipélago japonês com suas tradições políticas e religiosas. No século XIII, a cultura chinesa já foi plenamente assimilada. A partir daí, o Japão cria suas próprias tradições.
1543, época das grandes navegações. Os portugueses chegam ao Japão trazendo os jesuítas. 1640, os jesuítas são expulsos. O Japão se fecha para os ocidentais. Século XIX, os americanos retomam contato. Século V, o chefe de uma família nobre, Yamato, torna-se imperador. No século VI, as ideias chinesas de Confúcio chegam ao Japão. A sociedade se organiza em castas, como na China, e fixa-se a capital do império na cidade de Nara. O poder político é dividido entre o Tenno e o regente, uma espécie de primeiro-ministro. Depois de 3 séculos de guerra civil, o Tenno cai fora do jogo político. E o regente torna-se o chefe da guerra, o Shogun. O Shogun governa os aristocratas, com a ajuda dos samurais, que são os guerreiros. No século XVII, a dinastia de Shoguns Tokugawa cria uma barreira militar que isola o Japão do resto do mundo. Não, os japoneses eram animistas. Eles acreditavam que todas as coisas tinham alma e que os espíritos estavam por toda parte. A religião era o shintoísmo. Shintó quer dizer o caminho dos espíritos. Outra religião adotada e modificada pelos japoneses foi o budismo, que foi importado da Índia. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as civilizações do Extremo Oriente são muito antigas. Viu que a civilização chinesa começou na desembocadura do Rio Amarelo, com a escolha de um chefe. E que o fundador tradicional do Japão foi Amaterasu. Acompanhou a formação e a decadência do Império Chinês. Viu que o Japão, governado pelo Shogun, ficou isolado do Ocidente durante séculos e conheceu alguns aspectos da arte e da cultura do Extremo Oriente. Você pode aprender. Olha, com o maior prazer estou recebendo o professor Dr. Boris Fausto, um mestre. Quando eu era aluno da graduação, eu ia num arquivo histórico na rua Dona Antônio de Queiroz, faz muito tempo, e lá encontrava, ficava sem jeito, meio envergonhado, de ir conversar com o professor Boris Fausto, que estava lá sempre pesquisando. Então, com muito prazer receber aqui no meu canal, vou tratá-lo de você, a ter essa liberdade. Muito obrigado por ter aceito o convite, Boris. E, claro, acho que Quando vem a noite eu olho o céu, as estrelas brilham no infinito, vejo a lua clara sobre o mar, e nesse momento eu reflito, um ser supremo em tudo isso existe. Deus, a luz maior, a explicação. Tudo vem das suas mãos divinas. O céu, a terra, o mar, a vida então. Aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Aleluia.
de uma estrada envolto em trevas, trapos e desdém. Pede esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também, ó pecador, depara em meio a trevas e escuridão e vê de uma luz que bem além te chama. É o meu Jesus que quer te dar perdão. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda nossa vida, iluminando a negra escuridão. Olá, telespectador, olá, aluno do curso de Teologia do ICP. Hoje nós vamos dar início a uma aula de Teologia. Para você que já é nosso aluno, para você que acompanha já o nosso ministério, para você que gosta, que quer aprender a Palavra de Deus. E hoje, a nossa primeira aula, Geografia Bíblica. Para esta aula, nós vamos precisar de um caderno. Você tem um caderno aí na sua casa? Pode ser usado, caderno desse tipo universitário, e nós vamos trabalhar com o caderno deitado. Por quê? Porque aqui nós vamos fazer o mapa bíblico, o primeiro mapa que nós encontramos na Bíblia, chamado Fértil Crescente, porque ali surgiram as primeiras civilizações. Nós vamos aprender onde o homem surgiu, onde aconteceu o dilúvio, a chamada de Abraão. Vamos aprender sobre o Egito, a região de Canaã, tudo na nossa aula de geografia. Vamos fazer o seguinte, imagina esse aqui ser o meu caderno universitário. Então o caderno seu está deitado, aqui o meu caderno, tá bom? Tudo que eu fizer aqui, você repete no seu caderno, tudo bem? Então pegue uma caneta, um lápis, toda a família aprendendo geografia bíblica. Geografia, teologia, não é só para pastores não, viu? Teologia é para toda a família brasileira. Todos devem aprender, porque teologia estuda o quê? A palavra de Deus. Vamos trabalhar, gente? Lápis e papel na mão. Primeira coisa, vamos marcar no nosso caderno, vamos fazer uma divisão. Então imagina aqui a parte superior do meu caderno, uma divisão, mais ou menos aqui, mais ou menos, tá, gente? No meio da folha. Aqui embaixo outra divisão, também no meio. Vou fazer a mão livre, para que você faça aí também. Não precisa de régua, não. É a mão livre mesmo. Bem, do seu lado esquerdo, divida a parte vertical em duas partes também. Do lado direito, duas partes também. Mais ou menos na mesma proporção. Tá bom? Agora, vamos fazer mais uma divisão no meio, outra e outra. Então, 1, 2, 3, 4 partes iguais. Na parte superior, a mesma coisa. E na vertical, vamos repetir a operação. 1, 2, 3, 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 partes iguais. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora, só para ficar mais didático, eu vou utilizar um pincel azul. Se você quiser usar lápis de cor, tudo bem, fica mais didático. Bom,
Por que eu vou utilizar um pincel azul? Porque eu vou fazer o maior mar que nós encontramos na Bíblia, o mar Mediterrâneo. Já viu falar do mar Mediterrâneo? Então nós vamos começar o nosso mar aqui, neste ponto, vamos mais ou menos até essa divisa e voltar aqui. Só que nós conhecemos na Bíblia como mar grande. Então, mar grande. Olha aí, que é o mar Mediterrâneo. Tudo bem? Vamos mudar de lado agora? Vamos para o outro extremo, aqui na parte inferior. Está vendo esta marca e esta marca? Vamos fazer como se fosse um quadrado. Está vendo um bico, não é? Um quadradinho, ficou um quadradinho. E esta entradinha aqui, olha, assim, para ficar bacaninha, bonitinho, olha aqui. Vamos chamar de Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Tudo bem? Golfo Pérsico. O que é um golfo? É a saída do mar. É o mar entrando na terra. Golfo Pérsico. Bem, já fizemos então Mar Grande, que é o mar Mediterrâneo, e o Golfo Pérsico. Vamos fazer um rio? Sabe qual é o maior rio do mundo? Uns dizem que é o Rio Nilo. Tem aqueles que acham que é o Rio Amazonas. No nosso caso, como é geografia bíblica, vamos aceitar o Rio Nilo como o maior rio do mundo. Ele nasce lá embaixo, nasce lá no Lago Vitória. Aí ele joga as águas dele aqui no Mar Grande, no Mar Mediterrâneo, formando esta abertura que nós chamamos de delta. Parece o delta, a letra grega chamada delta. Daí o nome Delta do Nilo. Delta do Nilo. E aqui o Rio Nilo. Heródoto, o pai da história, ensinava que o Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Toda alimentação, toda produção, toda agricultura, o Egito dependia do Rio Nilo. E isso nós vamos aprender mais nas próximas aulas, tá bom? Bem, vamos fazer mais um rio. Deste ponto central, nós vamos puxar um traço aqui, e este rio nós vamos chamar de Rio Eufrates. Rio Eufrates. Escreva aí no seu caderno. Então já aprendemos o Rio Nilo. Deixa eu colocar o nome aqui para ficar direitinho. Olha, Rio Nilo, Rio Eufrates. Vamos mais um rio? Olha aqui no segundo tracinho aqui, ao meio, segundo aqui, formando tipo de uma forquilha. Rio Tigre. Já viu falar do Rio Tigre? E esta região entre os dois rios, nós chamamos de Mesopotâmia. Ou seja, é uma palavra grega, meso, meio, potâmia, rio. Região entre os rios, Mesopotâmia, onde fica o Iraque. Para fechar a aula de hoje, nós vamos fazer o último mar de hoje. É o mar, vou usar esse pincel, vamos ver se você descobre que mar que eu estou desenhando. Mar Vermelho, olha aí, usei até o pincel aqui, vermelho. Golfo de Suez, Golfo de Áqaba. Gente, na próxima aula nós vamos continuar, viu? Não vai perder o seu mapa. Um grande abraço a todos. Peço o material didático, que na próxima aula você já acompanha com o seu material. Estou indo embora. Fui! Olá, telespectador, olá, aluno do curso de Teologia do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Estamos aqui para a nossa segunda aula de Teologia e aula de Geografia. Depois nós vamos entrar em História, Bibliologia, mas primeiro nós estamos aqui, olha, mostrando o primeiro mapa bíblico, onde tudo aconteceu. Vamos recapitular rapidamente? Está lembrado do Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo? Isso é matéria já dada, hein? Já pegou o seu caderno? Pegou o caderno, lápis, porque você precisa desenhar para adquirir a habilidade de conhecer bem o cenário bíblico. Lembra do Golfo Pérsico? O que é um golfo? É a entrada do mar na terra. Então, Golfo Pérsico. Rio Eufrates, Rio Tigre, região da Mesopotâmia, que significa região entre rios. Essa região aqui, onde fica o Iraque. Lembra do Rio Nilo? Que eu disse o maior rio da Bíblia? Há uma briga aí entre o Rio Nilo e o Rio Amazonas. Lembra porque eu fiz esse mar aqui nesta cor, na cor vermelha? É o Mar Vermelho. Mas vamos continuar o nosso mapa?
Eu não fiz nenhum monte ainda. Vamos fazer o nosso primeiro monte no nosso Monte Hermon. Está lembrado do Salmo 133? É o Monte Hermon. Então vamos localizar aqui, mais ou menos, está vendo esse traço aqui, olha? Mais ou menos entre esse centro e o meio desses dois também aqui no centro. Então aqui a gente constrói o nosso monte, chamado na Bíblia de monte, vou escrever aqui para você, ó, você deve escrever também, Hermon, Monte Hermon, tá bom? Olha lá, Monte Hermon. Este é o monte do Salmo 133. E por que é importante fazer este monte? Porque na sequência, bem embaixo do monte, nasce um rio muito conhecido, o rio onde Jesus foi batizado. Lembrou o nome? Rio Jordão. Então aqui nasce o Rio Jordão, formando um lago, Lago de Merom. Hoje esse lago está quase seco, por isso eu nem vou colocar o nome dele, mas é Lago de Merom, grava esse nome. Descendo mais um pouquinho, nós temos o Mar da Galileia. Então vou escrever aqui, ó, Mar da Galileia. Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago. É um lago. Lago de água doce. Exatamente. Chamado de mar. Mas, guarde isto. Lago de água doce. E na sequência do Rio Jordão, nós temos mais um mar. Um mar aqui, que é mais ou menos 3 vezes o tamanho do Mar da Galileia. Sabe o nome desse mar? Mar de Sal, ou Mar Salgado, ou ainda, se preferir, Mar Morto, que está a 400 metros do nível do mar. E veja que não tem saída para a água do Rio Jordão. A água do Rio Jordão nasce aqui, embaixo aqui do Monte Hermon, passa pelo Lago de Merom, Mar da Galileia, vem para o Mar Morto e aqui ela é evaporada. Gente, para concluir o nosso mapa, falta só um detalhe. Marque um ponto aqui, bem pertinho onde eu escrevi Golfo Pérsico. Marque outro ponto bem embaixo aqui do Rio Nilo. E mais um pontinho aqui, olha, bem no centro do nosso papel. Agora nós vamos traçar um arco. Veja bem, um arco passando por este ponto central. Olha só, um arco. Vou até engrossar um pouquinho aqui o meu arco, olha, para você ver bem aí no teu desenho. Olha aqui, ó, um arco passando bem aqui, olha, bem forte para você perceber. Bom, aqui embaixo nós vamos formar mais um arco, olha, mas menor, passando por essa região. Não ficou mais ou menos igual uma meia-lua? Mais ou menos? Essa região que é o fértil crescente, ou seja, todo o cenário do Antigo Testamento acontece nessa região. Agora nós vamos descobrir onde surgiu o homem. Só que não é nesta aula não, é na próxima aula. Um grande abraço a todos, fui! Olá, telespectador, olá, aluno do curso de Teologia do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Estamos aqui para mais uma aula de reforço, para você que já tem nosso material didático, para você que vem acompanhando o ensino da Palavra de Deus. Na aula anterior, nós concluímos o nosso mapa, o mapa do fértil crescente. E agora nós vamos ver onde o homem surgiu. Mas antes de entrarmos no surgimento do homem, nós precisamos verificar 3 versículos da Palavra de Deus. Os 3 primeiros versículos. Abra sua Bíblia. Gente, sempre na aula do pastor Antônio, você deve ter a sua Bíblia apologética aí do lado, viu? Já deixa aí do lado da televisão. Não se esqueça, toda a família aprendendo a Palavra de Deus. Vamos verificar Gênesis 1:1, o primeiro versículo da Bíblia. Diz assim o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. É o Bereshit bara Elohim no hebraico.
Por isso que no nosso curso de teologia nós temos iniciação à língua hebraica, para você aprender algumas palavrinhas. Veja que interessante a palavrinha no hebraico, bará. Bereshit no começo, bará Elohim. Então, bará criou, bará, que significa na nossa língua, criou. Certo? No princípio, criou Deus. Este criou significa criar do nada. Só Deus tem o poder de criar alguma coisa do nada. E isto está em conformidade, por exemplo, com Hebreus 11:3, onde diz assim o texto sagrado: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Outro texto, Salmos 33:9, diz assim: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então é assim que nós cremos. Cremos pela fé que o mundo foi criado pelo poder de Deus. Criou do nada. Só Deus tem este poder. Agora, olha que interessante. O segundo versículo da Bíblia, Gênesis 1:2, diz assim, confira na sua Bíblia, hein? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. E a terra era sem forma e vazia. Acontece que Isaías, no capítulo 45:18, diz assim, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ora, a Bíblia fala em Isaías 45:18, que Deus não criou a terra vazia, criou para ser habitada. E agora nós lemos em Gênesis 1:2, que a terra era sem forma e vazia. Acontece que eu posso traduzir era do segundo versículo por ficou. Ou, se preferir, tornou-se. O original permite esta tradução. E por que eu prefiro esta tradução? Porque a terra, antes do homem habitar, já era habitada. Você sabia disto? E isto pode ser confirmado em Ezequiel, capítulo 28, versos de 12 a 17. Você deve conferir aí na sua Bíblia. Ezequiel 28, de 12 a 17. E ela era habitada por quem? Por Lúcifer, por Satanás. E isto também está em conformidade com o que disse Jesus em Lucas 10:18. Disse Jesus, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Então Deus criou a terra e nós percebemos, nós podemos confirmar que este ser, antes do homem, habitava a terra. Mas ele foi expulso. Expulso por quê? Porque nele nasceu a inveja, a vaidade, a mentira. Aí depois sim, Deus começa um processo de restauração. E no processo de restauração, Deus do pó da terra, da substância química, Deus então faz. Agora não é mais o bará. Agora Deus faz daquilo que já existe o homem. E coloca o homem para habitar no planeta Terra. Sabe aonde? Na próxima aula você vai ficar sabendo exatamente agora onde o homem surgiu. Gente, estou indo embora. Um grande abraço a todos. Fui! Na aula passada, nós aprendemos o primeiro mapa, o mapa chamado crescente fértil, ou fértil crescente se preferir, que é este mapa que você tem aí no seu caderno, tá lembrado? Então, dentro desta meia-lua, onde acontecem os fatos do Antigo, narrados no Antigo Testamento.
Então nós temos o Golfo Pérsico, o Rio Tigre, o Rio Eufrates. Aqui onde fica Israel, Israel hoje é bem desse jeito aqui. Mar Grande, Rio Nilo e o Mar Vermelho, tudo bem? Depois nós aprendemos um pouquinho sobre duas palavrinhas hebraicas. Tá lembrado? O Bará, só Deus tem o poder de criar alguma coisa do nada. E também aprendemos que o segundo versículo permite a tradição, ou melhor, a tradução, traduzir era por ficou ou tornou-se. E por que nós preferimos esta tradução? Porque nós aprendemos a queda de Lúcifer. E hoje, na nossa aula, nós vamos entrar com um assunto novo. Nós vamos aprender um pouquinho de história. Anote aí no seu caderno. História bíblica. Então nós já temos a geografia e agora nós vamos aprender um pouquinho de história bíblica. E para entender com mais facilidade esta matéria, nós vamos utilizar uma ciência auxiliar, que é a cronologia. Crono vem de tempo, logia de estudo. Estudo do tempo, ou seja, nós vamos pegar os fatos históricos e localizar no tempo. Então esta ciência auxiliar, uma ciência auxiliar da história, é a cronologia. Anote aí no seu caderno, cronologia. Uma ciência auxiliar da nossa história bíblica. Depois nós temos outras ciências também. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos marcar o começo da criação com esse traço. Então faça um traço aí no seu caderno. Aquele criou, aquele bará do primeiro texto. Então, nós vamos chamar aqui de criação original. Tá lembrado? Criação original. Quanto tempo demorou a criação original? Já que nós vamos trabalhar com a cronologia, não sabemos. Não sabemos. Então coloque aí uma interrogação. Quanto tempo demorou a queda de Lúcifer, a rebelião de Satanás? Não sabemos. Bem, mas nós sabemos que houve a queda. Está lembrado que eu citei Ezequiel 28, de 11 a 17? Está lembrado desse texto? A queda de Satanás? Então eu sei que aqui houve a queda, escreva aí no seu gráfico, é um gráfico cronológico, queda de Satanás. Anotou aí? Queda de Satanás. Então aqui esse abismo foi a queda, tudo foi destruído. E depois começa o processo de restauração. Porque agora não é mais o criar do nada, como nós aprendemos agora. A palavrinha hebraica é assá, ou seja, fazer, restaurar. Então começa o processo de restauração, e neste processo de restauração, Deus coloca como o ápice da criação, né? o maior ponto da criação, o homem. Então o homem surge depois da queda de Satanás. Logo, não foi o homem que inventou o pecado. O pecado nasceu com Satanás. O homem, sim, transgrediu e passou a ser um pecador, mas não inventou o pecado. E mais ou menos que data isto aconteceu? Agora sim, nós temos uma data. Agora, um detalhe importante. Segundo a cronologia bíblica, e por que eu falo segundo a cronologia bíblica? Porque ela não é exata. A cronologia bíblica não é exata. Mas alguém poderia perguntar, então a Bíblia está errada? Lógico que não. É que a Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro científico, a Bíblia é um livro de religião. Ela traz algumas datas, mas nunca está preocupada em levar o homem a ficar fazendo cálculos para descobrir o futuro. Mas, para efeito didático, nós vamos utilizar a cronologia bíblica. Então, segundo a cronologia bíblica, que não é exata, nós podemos datar o homem como mais ou menos, porque nós não sabemos exatamente, mais ou menos 4.500
antes de Cristo. O A minúsculo e o C maiúsculo, de Cristo. Então, segundo a cronologia bíblica, o homem surgiu mais ou menos 4.004 anos antes de Cristo. Gravou essa data? Fez o gráfico aí no seu caderno? Gente, com este conhecimento da história, apenas essa iniciação ao estudo teológico, nós já respondemos os erros de falsas doutrinas, de heresias, como, por exemplo, o dualismo. Já viu falar no dualismo? Dualismo. Religião que ensina que duas forças operam no mundo, uma equilibrando a outra. Com os primeiros versículos da Bíblia, nós aprendemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós também refutamos os erros do politeísmo, onde ensina que existem vários deuses. Não. No princípio criou Deus, um único Deus. Refutamos também o politeísmo. Refutamos também, sabe o quê? O panteísmo. Panteísmo, que ensina que Deus está em todas as coisas, que Deus é todas as coisas. Bobagem. Deus é criador, nós somos criatura. Mais uma resposta a esta heresia. Veja a importância do ensino da palavra de Deus. E agora, depois de tudo isso que nós aprendemos, só nos resta plotar no nosso mapa onde surgiu o homem, exatamente nesta região. Olha só, bem aqui pertinho do Golfo Pérsico. Então, coloque aqui uma pintinha, uma bolinha e vamos desenhar de novo o nosso primeiro homem aqui. Surgiu nesta região, porque aqui em cima fica a Babilônia, que nós vamos aprender em outra aula. Então o homem surge nesta região. Inclusive, 2 rios dos 4 citados nos primeiros capítulos da Bíblia, o rio Tigre e Eufrates, estão ainda até hoje para conferir. E o homem surge segundo o relato da criação, segundo a palavra de Deus e também a tradição, nesta região. E ficou vivendo nesta região, segundo a Bíblia e segundo a tradição. Exatamente, bem nesta área aqui. Agora, um detalhe importante. Todo aluno de teologia, quando começa a estudar a palavra de Deus, surge uma dúvida. Ora, se Deus fez o homem e a mulher, eles tiveram filhos, e Caim matou Abel, quem foi a mulher de Caim? Você já parou para pensar nesse assunto? Quem foi a mulher de Caim? A Bíblia traz a resposta. Só que isso nós não vamos aprender hoje. É assunto para a próxima aula. Então o tema da próxima aula: quem foi a mulher de Caim? Gente, na aula passada, nós aprendemos onde o homem surgiu, onde era mais ou menos o Jardim do Éden, bem aqui na região da Mesopotâmia. Está lembrado desta palavra? Região entre rios, pertinho do Golfo Pérsico. Nós aprendemos também, na aula passada, sobre história bíblica, a cronologia, que é uma ciência auxiliar da história. Aprendemos sobre a criação, a queda de Satanás e que o homem surgiu. Segundo a cronologia bíblica, veja bem, eu disse que a cronologia bíblica não é exata. Não que a Bíblia esteja errada. Entenda que a Bíblia é um livro de religião, não um livro de ciência. Mas, segundo a cronologia bíblica, que nós vamos utilizá-la apenas para fins didáticos, o homem surgiu mais ou menos 4.004 anos antes de Cristo. E hoje
nós vamos descobrir quem foi a mulher de Caim. Já pegou o seu caderno? Já pegou o seu lápis, a sua caneta para anotar? Pegue também a sua Bíblia apologética. Sempre na aula do pastor Antônio, todo mundo com a Bíblia apologética na mão. Se você não pediu ainda, ligue e peça a sua Bíblia, ela chega rapidinho aí na sua casa, viu? Você vai precisar da Bíblia apologética de estudo, porque todo o nosso curso eu tomei como base a Bíblia apologética de estudo do ICP. Abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 4, capítulo 4, e vamos verificar os versos 16 e 17. 4, 16 e 17. Diz assim o texto sagrado: E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Primeira informação importante para descobrirmos quem foi a mulher de Caim. Este termo conheceu, na Bíblia, significa relação sexual. É isto mesmo. Veja que no capítulo 4, no verso 1, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então, conheceu na Bíblia significa teve relação sexual. Foi o que aconteceu aqui e neste verso que nós lemos no 17 do capítulo 4. Bom, então não significa que ele chegou em uma cidade povoada e lá encontrou uma mulher, muito prazer, tudo bem. Não, significa que ele chegou lá com esta mulher e teve relação e ela gerou. Uma outra coisa importante, você sabe ou pode imaginar mais ou menos quantos anos tinha Caim quando matou Abel? Você já parou para pensar? Vamos ver o que a Bíblia fala no capítulo 5. Vamos ver o primeiro capítulo 4 e o versículo 25. Mesmo capítulo, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a Eva, olha o termo conhecer de novo. E ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então veja, se Sete nasceu, e Eva está dizendo que Deus deu como filho no lugar de Abel que Caim matou, então fazia pouco tempo que Caim havia matado Abel. Talvez 3, 2, 5 anos. Então, como eu sei mais ou menos a idade de Caim? No capítulo 5, vai anotando, hein? No capítulo 5, diz assim o versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete, que é o mesmo Sete que está falando no capítulo anterior. Ora, se ele viveu 130 anos e depois gerou este filho, logo Caim tinha por volta de 125, 128 anos, mais ou menos. Ora, se ele já tinha essa idade, logo já estava bem povoada a região. E veja que a Bíblia fala no versículo 4 do mesmo capítulo, capítulo 5, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Você consegue imaginar quantos filhos Adão e Eva tiveram? Pensa aí, rascunha aí no seu caderno. Segundo uma tradição judaica, eles geraram 60 filhos, 33 homens e 27 mulheres. Acha muito? Não é. Eu confesso, conheço uma mulher perto de onde eu moro. Ela teve 19 filhos. E já tive aluno que me disseram que a avó teve 23 filhos. E eu acreditei. Agora veja bem, para quem viveu 930 anos, ter gerado 60 filhos, não é muito. Levando em consideração, gente, que na época não tinha televisão. Mas esse é um outro assunto. Mas afinal, quem foi a mulher de Caim? Duas possibilidades. Ou foi uma de suas irmãs, ou uma de suas sobrinhas. Não há outra possibilidade. Mas aí alguém poderia perguntar,
pastor Antônio, ele casou com uma parente, casou com irmã, não é proibido? Não é pecado? É verdade, é proibido, depois da lei mosaica, sim, antes não. E nós vemos casamento entre irmãos. No Egito, por exemplo, casamento entre rainhas, reis, para manter a unidade do império. Então, não era proibido, porque não tinha lei ainda. Então, com certeza, ou ele casou com uma de suas irmãs ou com uma de suas sobrinhas. Tudo bem? Tirou a dúvida, anotou os versículos. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Bem, então nós já sabemos onde é o Jardim do Éden, aproximadamente aqui na região da Mesopotâmia, né? Uma região, segundo a palavra de Deus. Já estudamos esta região, já aprendemos também com a história bíblica, a cronologia sobre a criação, a queda de Satanás e aqui o surgimento do homem e como o homem foi povoando a terra. Este período da história que vai até o capítulo 7 de Gênesis. Quando você lê até o capítulo 7 de Gênesis, pegue a sua Bíblia apologética e verifique. Você vai encontrar o quê? O dilúvio. Interessante. Até o capítulo 7. Significa que, olha aqui, ó, faça um tracinho. Este gráfico é bom que você tenha no seu caderno aí de anotação, tá? Sempre anotando a aula para memorizar e não esquecer. Depois você faz uma recapitulação. Detalhe importante, tudo que eu ensino também é contemplado no curso de teologia. Bem, este período que vai do surgimento do homem até, deixa eu usar aqui a cor preta para fazer uma embarcação aqui, ó. Então esse aqui é o nosso barquinho. Vamos fazer aqui, ó. Olha aqui, ó, uma girafinha, não é? Na nossa arquinha aqui de Noé. Então, esta é a arca de Noé. Este período que vai do surgimento do homem, da criação do homem, até o dilúvio, vamos fazer um traço assim, ó, nós vamos chamar de período, escreva aí, ó, no seu caderno, antediluviano. Então, isso aqui é um período antediluviano. Quer dizer, o que aconteceu antes do dilúvio. E este período, segundo a cronologia bíblica, dura 1656 anos. 1656 anos, nós chamamos de período antediluviano, onde nós vemos dois povos. Os descendentes de Sete, que nós chamamos de setistas, e os descendentes de Caim, os cainitas. Dois povos, os descendentes de Caim e de Sete. Mas houve uma coisa que desagradou a Deus. Desagradou. Deus viu que a terra o homem não estava bem. E aí Deus provocou o dilúvio, destruindo toda a humanidade. Apenas uma família salvou do dilúvio. Só uma família. A família de Noé. 8 pessoas. Noé, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. Sua esposa e a esposa dos seus filhos. 8 pessoas. Agora, por que Deus destruiu a terra com as águas do dilúvio? Por que Deus mandou o dilúvio e salvou apenas uma única família? Sabe por quê? Nós vamos aprender. Só que não é hoje, não. Na próxima aula, nós vamos saber o porquê aconteceu o dilúvio, tá bom? Na aula passada, nós aprendemos sobre o período antediluviano. Aprendemos que ao lermos os 7 primeiros capítulos da Bíblia, nós vamos percorrer 1656 anos de história, segundo a cronologia bíblica. Aprendemos também que a idolatria surgiu
depois do dilúvio. Por quê? Porque nós não encontramos nada sobre idolatria nos primeiros 7 capítulos da Bíblia. Logo, nós já sabemos que foi depois. Está lembrado do nosso mapa do crescente fértil? Que eu pedi para você desenhar no seu caderno? Você está com o seu caderno aí, lápis, papel na mão? Vai precisar. Bem, nós já aprendemos que o homem surgiu na Mesopotâmia. Está lembrado desta palavra? Meso quer dizer meio, Potâmia, rio, região entre rios. Mesopotâmia. O homem surgiu nesta região. Agora, você tem ideia onde a arca parou? Vamos ver na Bíblia? Abra sua Bíblia, de preferência a Bíblia apologética. Eu já disse que todo o nosso curso eu vou tomar como base a Bíblia apologética. Abra sua Bíblia no capítulo 8 do primeiro livro, livro de Gênesis, versículo 4. Diz assim: e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Vamos ver onde fica esse monte no nosso mapa? Mais ou menos, detalhe, eu sempre vou falar número redondo, para facilitar o aprendizado, tá bom? Mais ou menos 800 quilômetros aqui em cima, mais ou menos 800 quilômetros desta região, no Monte Ararat. Ararat. Escreva aí, Monte Ararat. Escreveu aí no seu caderno? Bem, neste monte a arca pousou. Depois eles desceram e vieram morar novamente nesta região. Desceram mais ou menos 800 quilômetros e ficaram morando nesta região. Agora, quem ficou morando? Vamos ver na Bíblia? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 1. Gênesis 10, versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então, toda a população do mundo começa com estes três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, morando esta região. Agora, veja que interessante. Pegue a sua Bíblia de novo, sempre na aula do pastor Antônio, Bíblia na mão. Gênesis capítulo 10, versículos 8 a seguir. Abra sua Bíblia. Vamos ler um trechinho da palavra de Deus. Olha que interessante. Gênesis 10, 8 a seguir. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe e Calné, na terra de Sinar. Da mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Rebote-Ir, Calá e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Olha que interessante. Então, o que nós aprendemos? Que Nimrod surgiu aí, olha, um personagem poderoso caçador na região da Babilônia, Babel, vamos aqui, olha, coloque no seu mapa aí, ó, Babel. Depois ele subiu mais ou menos 450 quilômetros e fundou Nínive. Outra cidade, Nínive, que é a capital, foi capital do Império Assírio. Babel, Nínive, duas cidades importantíssimas, anote aí. E em volta de Babel, 3 cidades, em volta